Sabe quando a gente vê alguém que a gente ama passando por um momento difícil e a nossa primeira reação é querer mergulhar de cabeça para ajudar? Pois é. Nessa análise a gente vai conversar sobre isso. Sobre como estar presente de verdade para alguém, mas sem se afogar junto. É uma arte, essa de equilibrar compaixão e autocuidado. E a grande pergunta é essa, né? Como é que a gente ajuda sem se esgotar? Parece simples, mas no fundo é um desafio enorme. Aquele impulso de querer fazer tudo pelo outro pode muitas vezes acabar nos deixando sem energia nenhuma. Então, vamos juntos tentar entender como navegar por essas águas de um jeito mais saudável, mais consciente. Ok, para a gente começar a desembolar esse novelo, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e olhar para uma coisa que acontece com todo mundo. Vamos chamar isso de o eco da dor. É sobre como o sofrimento de alguém parece que ecoa dentro da gente. Pensa bem, quando a gente vê a dor de outra pessoa, parece que alguma coisa lá dentro da gente é ativada, né? É como um eco da nossa própria humanidade. A dor do outro toca a gente de um jeito muito profundo. É um convite para se conectar, para ter empatia. Só que, muitas vezes, esse convite chega e a gente fica ali parado, sem saber direito o que fazer. E é aí nessa de não saber como agir que a gente pode cair no que a fonte desta análise chama de a armadilha da compaixão. É um lugar perigoso, sabe? Onde as nossas melhores intenções, por incrível que pareça, podem acabar nos tornando menos úteis e nos deixando completamente esgotados. Olha só que importante essa distinção aqui. De um lado, a gente tem o apoio compassivo, que é sobre oferecer presença, sabe? Ser um porto seguro, com clareza. Do outro lado, tem o sofrimento conjunto, que é quando a gente pega a dor do outro pra gente como se fosse nossa. A linha parece tênue, mas o resultado, nossa, é completamente diferente. E essa frase de Prema Sandro Vaz diz tudo, né? É um soco no estômago, mas é a pura verdade. Quando a gente resolve sofrer junto, a gente está se afogando na mesma onda que a outra pessoa. E, vamos combinar, quem está se afogando não consegue salvar ninguém. A gente perde a clareza, a força, a gente perde a capacidade de ajudar de verdade. Então, para ficar bem claro, pegar a dor do outro para si é como tentar carregar a mala dele além da sua própria mala. Não só te deixa exausto e te impede de andar direito, como cria uma confusão danada, as fronteiras se misturam, as energias se confundem e, no final das contas, ninguém ganha com isso. Nem quem ajuda, nem quem é ajudado. Bom, então se sofrer junto não é o caminho, qual é? A alternativa é uma coisa mais sutil, mas que tem uma força imensa. Chegou a hora da gente falar sobre a verdadeira solução, o poder da presença. E a principal ferramenta para isso é a tal da escuta consciente. Mas olha só a definição, que bonita. Não é só uma técnica, é um ato de amor. A chave aqui é mudar o foco. Em vez de tentar consertar a pessoa, a gente simplesmente acolhe. Essa virada de chave, gente, muda tudo. Tá, mas como é que a gente faz isso na prática? Bom, o material de origem nos dá um caminho bem claro, em 3 passos. Primeiro, ouvir sem julgamento. É deixar de lado o que a gente acha, as nossas opiniões. Segundo, acolher sem tentar consertar. É resistir àquela vontade de dar uma solução mágica. E terceiro, que talvez seja o mais importante, oferecer o presente mais valioso que a gente tem. A nossa atenção total, de verdade. E o efeito disso é gigante. Às vezes, o que uma pessoa sofrendo mais precisa não é de um conselho, não é de uma solução, é só da sensação de ser vista, de ser ouvida. Se sentir compreendida, sem ninguém julgando, pode ser a lanterna que a pessoa precisava para achar o próprio caminho no escuro. Certo? Então a gente já entendeu como estar presente. Mas como fazer isso sem se esgotar no processo, de forma que seja sustentável? Isso leva a gente para o próximo nível dessa habilidade, encontrar o equilíbrio e cultivar o tal do discernimento. A palavra-chave aqui é essa, discernimento. Pensa nele como se fosse a lente de foco de uma câmera. É a habilidade de enxergar a situação do outro com clareza, de dar um apoio genuíno, mas sem ser puxado para dentro do furacão emocional da pessoa. É sobre conseguir manter a sua própria energia no lugar. E o que isso quer dizer no dia a dia? Bom, quer dizer sentir com a pessoa, mas não carregar o fardo por ela. É ser a torcida na arquibancada e não o jogador dentro de campo. E o mais crucial é se manter firme no seu centro, não importa o tamanho da tempestade que esteja acontecendo lá fora. E quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, o eco da dor, a armadilha da compaixão, o poder da presença e o discernimento, a gente chega numa forma completamente nova e libertadora de ver o nosso papel.
Não se trata de carregar o outro no colo, mas sim de iluminar o caminho dele. A nossa presença pode ser como um alívio, um conforto para uma ferida aberta. Ajuda e muito. Mas é muito importante lembrar que a gente não pode fazer o trabalho de cura pela pessoa. A jornada de cura é dela e de mais ninguém. Nosso papel é apoiar e não tomar o lugar dela nessa caminhada. E essa frase aqui amarra tudo de um jeito perfeito. A dor do outro não é um problema nosso para ser resolvido. Não é nosso quebra-cabeça. O nosso verdadeiro poder está em ser como um farol, sabe? Oferecendo aquela luz constante da nossa presença, da nossa atenção, para que a pessoa mesma possa encontrar o caminho dela. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Num mundo que cobra da gente o tempo todo para fazer alguma coisa, para resolver os problemas, e se o ato mais poderoso de ajuda não for fazer absolutamente nada, mas sim simplesmente estar? E se o maior de todos os presentes que a gente pode dar for, no fim das contas, só isso, estar lá?